Coloca a Luísa Martins para a gente ir para a página 6 e mostrar para vocês por que tudo isso ensejou nessa dúvida, Lu. Ele coloca aqui na página 6 justamente a imagem do Bolsonaro apresentando a tornozeleira eletrônica. Ele chegou na Câmara nesse dia para uma visita ali junto a aliados, uma manifestação coordenada pelas lideranças na Câmara e no Senado, as lideranças do PL, já com essas medidas cautelares vigorando. Na saída, ele estava sendo acompanhado de jornalistas, faziam vários questionamentos e decidiu pela primeira vez mostrar a tornozeleira e falou ali algumas linhas sobre não ser bandido, sobre o que considerava uma decisão injusta do ministro Alexandre de Moraes a partir dessas medidas cautelares. Isso foi usado e propagado nas redes sociais dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o print usado pelo Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo, é justamente o do filho dele, Eduardo Bolsonaro, porque aqui, Luiz, eu entendo que ele quer dizer, olha, o Eduardo Bolsonaro, as medidas cautelares, elas vêm justamente sob a dúvida de que uma suspeita, de que os dois têm uma aliança ali para trabalhar em conjunto, né? Até propagar essas ideias falsas contra o Supremo Tribunal Federal no exterior. E aqui ele se utiliza de Eduardo Bolsonaro porque é justamente sobre propagar esse tipo de conteúdo, não inviabilizá-lo de dar entrevista, mas propagar esse tipo de conteúdo em redes sociais de aliados diretamente implicados nesse caso, Luísa. Ainda assim, eu estou tentando explicar e você vai saber melhor do que eu, mas ainda assim, Luísa, é muito subjetivo, né? Quando a gente lê ali as 7 páginas de argumento do ministro Alexandre de Moraes, ainda resta muita dúvida sobre quais são esses limites. Foi justamente esse o questionamento feito pela defesa. Quais são, então, os limites? O que pode e o que não pode? Quem são esses aliados que podem propagar ou não? O que vai determinar se aquilo foi intencional ou não? Tainá, boa tarde para você, para o Uribe e para a Clarissa, todos que estão conosco hoje no Bastidores. Tainá, ficou um grau muito elevado ainda de subjetividade nessa decisão e que deixa, na verdade, nas mãos de Moraes a interpretação sobre o que vai ser uma instrumentalização dolosa ou não das redes sociais de terceiros para que o ex-presidente Jair Bolsonaro possa ali passar os seus recados. A gente vinha dizendo isso desde sempre. Se alguém perguntar, Alexandre de Moraes proibiu o Bolsonaro de dar entrevista? Não proibiu, ele nunca esteve proibido de dar entrevista. Mas, na prática, a decisão anterior, e em certa medida essa também, inviabilizam ali que o ex-presidente possa fazer qualquer fala pública sem correr o risco de prisão, a depender de quais aliados ou de quais pessoas que vão viralizar, né, ou replicar esses conteúdos nas redes sociais. O ministro Alexandre de Moraes, ele aponta na decisão que a instrumentalização das redes sociais, ela tem sido um dos mais importantes instrumentos ali, artifícios para as milícias digitais. E isso acabou resultando, por exemplo, nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Então, ele aponta que fazer um vídeo com a intenção de que ele seja publicado por outra pessoa para que o ex-presidente possa dizer o que tem para dizer, isso pode acabar gerando uma interpretação de que ele está descumprindo a medida cautelar de proibição do uso das redes sociais. Um ponto interessante, Tainá, é o seguinte, como exemplo dessa irregularidade isolada que o ministro viu, ele citou justamente esse vídeo, né, que Bolsonaro fez, participou ali, mostrando a tornozeleira eletrônica na Câmara dos Deputados no início dessa semana. E se a gente for olhar o vídeo em si, tem uma mobilização ali no entorno de Bolsonaro, as pessoas pedem silêncio, então existia ali, na avaliação do ministro Alexandre de Moraes, uma clara intenção de produzir, fabricar aquele conteúdo para ser jogado nas redes sociais dos bolsonaristas. Então isso ele entende que configura um descumprimento, mas realmente fica subjetivo. Por exemplo, se o ex-presidente der uma entrevista aqui na CNN Brasil e algum aliado, algum parlamentar, o líder do PL na Câmara ou no Senado,
recortarem um trecho e colocarem na sua rede social, isso vai ser considerado um descumprimento? Ninguém sabe. Não é algo que a gente possa dizer com clareza a partir dessa decisão e, com isso, segue nas mãos do ministro Alexandre de Moraes a interpretação sobre o que pode ou não ser considerado um descumprimento. A gente lembra que na sexta-feira, depois que Bolsonaro foi alvo da operação da Polícia Federal, que teve ali a colocação da tornozeleira eletrônica, ele deu uma série de entrevistas, fez ali no jargão jornalístico a gente chama de quebra-queixo, né, quando os microfones se acumulam ali para que Bolsonaro desse uma entrevista coletiva. Isso foi veiculado ao vivo por vários canais de notícia, também em várias redes sociais de bolsonaristas e não bolsonaristas. Depois ele deu também entrevista, salvo engano, para Reuters, para outros veículos de imprensa também. Isso não foi considerado pelo ministro Alexandre de Moraes um descumprimento da decisão. Então, por aí a gente pode tirar essa temperatura. Ele considerou que o descumprimento, de fato, se resumiu ali a esse vídeo da Câmara dos Deputados, feito na Câmara dos Deputados, em que Bolsonaro mostra a tornozeleira, diz que está humilhado. Isso foi colocado, então, nas redes sociais do seu filho, o Eduardo Bolsonaro. E aí, para o ministro Alexandre de Moraes, como os dois são investigados por agir em conjunto nessa atuação nos Estados Unidos para instigar ali as autoridades americanas contra as brasileiras, isso foi considerado pelo ministro como uma violação, como um drible à decisão. Bolsonaro impedido de usar as redes, mas pode passar os seus recados por meio das redes sociais do filho. Agora, as outras circunstâncias vão depender aí da interpretação do próprio ministro Alexandre de Moraes, que deixou a ameaça de prisão pairando no ar, Tainá e Uribe.